Sabe aquele tipo de pergunta que parece simples, mas que na verdade abre uma porta para uma história gigantesca? É exatamente isso que a gente vai investigar hoje, olhando para o leste europeu. A gente pensa, uma região inteira que viveu sob o comunismo, com uma história recente bem parecida. Mas por que o cristianismo evangélico cresce tanto em alguns desses países e em outros quase não existe? É uma viagem bem legal pelas raízes da fé e da identidade que formam nações inteiras. Ok, vamos começar com os números, porque eles já contam uma história e tanto. Olha só esse gráfico. Ele é o coração do nosso quebra-cabeça. A gente tem 3 países, todos vizinhos, todos ex-comunistas, mas os resultados totalmente diferentes. Letônia com quase 8% de evangélicos, Romênia com mais de 6%, e aí a Polônia com um traço, 0,3%. A grande questão é, por quê? O que explica essa diferença absurda? Para a gente conseguir montar esse quebra-cabeça, vamos dividir a nossa análise em 6 partes. Primeiro, vamos entender melhor o enigma. Depois, a gente vai ver o que chamamos de solo fértil da herança luterana. Vamos falar da grande exceção, que é a Romênia, e do peso da fé como identidade nacional. Também vamos analisar o fator da secularização. E por fim, como a migração hoje está mudando todo esse cenário. Certo, então vamos começar ajeitando as peças para entender a dimensão real desse mistério. Se a gente pegar a média de toda a região, o número de evangélicos é de 1,9%. Parece bem baixo, né? Mas como a gente já viu, essa média esconde extremos gigantescos. E essas diferenças, olha, elas não são por acaso. Elas vêm de raízes históricas e culturais muito profundas, que são até mais antigas que o próprio comunismo. E isso mostra que a história meio que preparou o terreno de formas bem diferentes em cada lugar. Vamos então para a nossa primeira grande pista. Os maiores índices de evangélicos estão na Letônia e na Estônia. E o que esses dois países têm em comum? Uma tradição luterana de mais de 500 anos. Esse é o fio que conecta os dois. E aqui está o pulo do gato. Essa herança luterana criou o que a gente pode chamar de um solo fértil. Pensa bem, o luteranismo valoriza muito a fé pessoal, a ideia de ler a Bíblia por conta própria. Isso fez com que as ideias centrais do evangelicalismo não soassem como algo estranho, e sim familiar, mesmo depois de décadas de ateísmo forçado pela União Soviética. Mas nem todo lugar que tem muitos evangélicos segue esse padrão luterano. A Romênia, por exemplo, é a grande e fascinante exceção a essa regra. Ao contrário de outras nações ortodoxas, o crescimento na Romênia veio, em grande parte, de dentro para fora. Foi puxado por um movimento de renovação muito forte chamado o Exército do Senhor. E o mais curioso é que ele nasceu dentro da própria Igreja Ortodoxa, falando de conversão pessoal de um jeito bem parecido com o que os evangélicos fazem. E para deixar a história ainda melhor, a Romênia também foi influenciada por uma onda missionária pentecostal que deu uma volta ao mundo. Foi um movimento que começou na Suécia, explodiu de popularidade aqui no Brasil, e aí missionários com essa experiência voltaram para a Europa, encontrando na Romênia um lugar prontinho para essas ideias florescerem. Uma rota bem improvável, né? Bom, a gente viu os lugares onde o solo era fértil, mas em outros o que se construiu foram verdadeiras muralhas culturais. E nesses casos, a maior barreira para o crescimento evangélico não é falta de fé, e sim a ideia de que a fé e a identidade nacional são uma coisa só. Esse quadro aqui mostra bem o centro do conflito. De um lado, nos lugares com herança luterana, a fé é vista como uma escolha sua, pessoal. Do outro lado, nos contextos católicos e ortodoxos, a fé é a identidade da nação. Então, mudar de religião é quase como uma traição cultural, como se a pessoa estivesse abandonando seu povo. E a Polônia é o exemplo perfeito disso. Lá, a Igreja Católica não era só uma religião, era o símbolo da resistência contra o comunismo. Ela tem um prestígio social enorme e dá um senso de identidade muito forte, sem necessariamente exigir que a pessoa tenha uma experiência de conversão pessoal. Isso, claro, deixa pouquíssimo espaço para outros grupos religiosos entrar. Em países ortodoxos, como a Rússia ou a Sérvia, essa conexão é ainda mais forte. Se converter é visto como uma rejeição de toda a sua identidade, da sua cultura. É basicamente como se a pessoa deixasse de ser um verdadeiro russo ou um verdadeiro grego. É uma ideia muito poderosa. E para fechar esse cenário, temos um país onde, na verdade, nenhum grupo religioso, nem os tradicionais, nem os novos, conseguiu muito sucesso. Na República Tcheca, o número de evangélicos é de apenas 0,7%. É um dos mais baixos de toda a região.
Isso cria uma espécie de página em branco religiosa, um lugar onde nem o evangelicalismo, com todo o seu dinamismo, consegue fincar raízes. E o mais curioso é que essa tendência não é de agora, não é culpa só do comunismo. Na cultura tcheca existe uma resistência bem antiga à autoridade religiosa, que vem lá do século XV. O regime soviético só aprofundou uma coisa que já existia, criando um cenário secular que é único na Europa. Pois é, depois de olhar para todos esses fatores históricos, tem uma força nova que está acontecendo agora e que está redesenhando completamente esse mapa religioso. A gente está falando da migração de refugiados ucranianos. Eles estão trazendo uma energia nova, revitalizando pequenas comunidades evangélicas justamente em lugares como a Polônia, onde esses grupos sempre lutaram muito para sobreviver. É uma nova variável nessa equação complexa. Então, para a gente amarrar tudo, o ponto principal é que não existe uma única resposta. É uma combinação de fatores. O crescimento é maior onde já existia uma herança protestante. Movimentos internos de renovação podem criar exceções. Uma identidade nacional muito ligada à religião funciona como barreira. E um secularismo antigo impede o crescimento de todas as fés. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final, uma pergunta pro futuro. A gente viu como a história desenhou esse mapa religioso. Mas os acontecimentos de hoje, como as migrações, estão redesenhando tudo em tempo real. A pergunta que fica é: como vai ser esse cenário daqui a uma geração? Será que essas antigas muralhas entre fé e identidade nacional vão começar a cair?